muito feliz de ser convidado aí pela Associação Brasileira de Treinadores de Futsal, em nome do meu amigo Marquinhos Xavier. Eu não poderia, de forma nenhuma, reverenciar, para mim, um gigante do futsal brasileiro, Fernando Ferretti. Já fiz mais de 15 cursos do Ferretti, profissional ético, compromissado com o futsal, com conhecimento vastíssimo. Ele não lembra, mas aqui em 93, quando ele estava no Bonfort, eu sou sobrinho do Edir Saboia. E você deve lembrar demais do Edir, do Imar, aqui no Bonfort. Eu acompanhei vários treinos seus e a gente começou a desenvolver estudos no futsal, na minha graduação de Educação Física, observando sempre os melhores, estando ao lado sempre dos melhores. E eu gostaria de dar início à minha fala, reverenciando você por ser a pessoa que você é, pelo ser profissional que você é e pelo que você fez e sempre fará pelo futsal brasileiro. Eu te desejar isso de coração, poucas vezes aí, mas queria te desejar de coração que você é uma referência para muita gente e para mim também. Outro é o nosso colega, amigo Marquinhos Xavier. Estamos sempre à disposição dele, estamos caminhando aí, parabéns a ele e aos 27, como ele falou ontem, que era um grupo de 27 profissionais aí que começaram a idealizar essa questão da associação, e é fundamental a associação resolver os problemas e as soluções dos profissionais de educação física que trabalham com futsal dentro do contexto nacional. Então, eu vou iniciar aqui a minha apresentação, mandar um abraço grande para o Paulinho, para o Malafaia, né, para o Thiago, que fez a apresentação. Creio que juntos somos muito mais fortes, com certeza, dentro do contexto do futsal. Vocês estão observando aí minha tela aí? Tá ok. Então, vamos lá. Falar um pouquinho da minha história, né? Eu sou o professor Wilson Saboia, eu dividi aí em cores aí a minha atuação como estudante, sou graduado na Universidade de Fortaleza. O Saboia, coloca em modo apresentação. Pronto, desculpa. Beleza. Melhorou? Beleza, garoto. Beleza. Então, esse tá de azul aí são os meus estudos, as minhas inquietudes, que eu gosto de chamar, né? Especialista em educação. Sou mestre em educação na Universidade Estadual do Ceará. Estou no 4º ano de doutorado. Minha pesquisa de doutorado, a minha tese de doutorado, é através do profissional de educação física, aquele que dinamiza dentro do contexto do conceito, do procedimento, das atitudes, das aulas de educação física das escolas. E quando eu falo de escola, eu falo de esporte. Quando eu falo de esporte, eu falo de esporte de invasão, futsal, handebol, basquetebol, são esportes de invasão. Então, a gente estuda amplamente esses esportes para que possa contemplar os profissionais de educação física do Brasil. Sou conselheiro do CREF 5, presidente da comissão. Sou conselheiro há 2 anos aqui do CREF 5. Sou professor da Universidade de Fortaleza desde 2001, no Colégio Farias Brito, com as categorias de base sub-12 e sub-14. Professor do Estado do Ceará. Técnico da Universidade de Fortaleza, de futsal feminino. Desde 2003 eu estou na mesma equipe, com muitas vitórias e muitas derrotas. Técnico da Seleção Brasileira de Futsal Feminino, desde 2015. Assumi a seleção no dia 15 de setembro de 2015. Tivemos, de lá até aqui, 27 jogos, 26 vitórias e um empate, mas com muitos problemas. Discutir um pouquinho sobre isso, né? Logicamente, essas vitórias vêm da minha comissão técnica, da qualidade dos atletas, da gestão do futsal feminino no Brasil hoje. Eu falo no nome da Tatiana, que faz uma gestão participativa, logicamente, com, antigamente, o Ministério do Esporte e da Cidadania, né? Sou técnico esportivo do Centro de Formação Olímpica, que é um novo projeto que tem aqui em Fortaleza. Aqui tem um Centro de Formação Olímpica do Nordeste, que é magnífico, vocês precisam conhecer a amplitude, né, de estrutura física e de profissionais, e com certeza, no momento breve, profissionais como vocês estarão aqui
desenvolvendo o desporto futsal em todos os aspectos, escolar, participação, rendimento. Isso aqui é o importante na minha concepção. Eu dividi a minha fala em quatro tópicos, já que para falar das competições, do novo normal, das perspectivas do futsal feminino, e já agradecendo aí ao Marquinhos Xavier deixar um espaço nesses debates, né? Nessas inquietudes que a gente tem, e é sempre bom a gente estar relatando os pontos positivos e aqueles pontos que eu acredito que precisam ser melhorados na gestão, no profissionalismo do futsal feminino no Brasil, nos técnicos, na gestão, nessa relação professor-técnico-atleta. Eu acredito que seja interessante a gente contextualizar alguns aspectos para que a gente possa entender a minha fala em cima dos meus princípios, dos meus entendimentos. Logicamente, não é obrigado a ser o entendimento de vocês, cada um segue o seu DNA pedagógico, cada um segue a sua forma de trabalhar. É interessante que a gente possa contextualizar várias falas e formar o seu próprio caminhar, a sua própria estrutura de desenvolvimento do desporto futsal em todos os aspectos. Então, eu dividi aqui competições nacionais de 2020, o cenário que está hoje, e aí, azul, são propostas que eu entendo que seja interessante para melhorar a qualidade desse futsal feminino na questão nacional. No item 3, seleção brasileira, futsal feminino, cenário, o que é que se apresenta para a seleção brasileira no segundo semestre aqui de 2020, e as propostas que tem para a seleção brasileira em relação a 2020, 2021, com um futuro muito incerto, sem saber se o futsal hoje ele está com a CBFS, com a CBF, quem vai tomar conta, quem realmente vai tomar conta do nosso futsal. Logicamente, eu tenho uma ideia e vou expor para vocês da forma bem simples e bem honesta, porque é onde eu passei pelo meu desenvolvimento, tanto da escola como do clube, eu sempre procurei retidão e ética na minha fala, comprovar a minha fala, atitudes dentro do contexto daquilo que eu acho. Então, competições nacionais, primeiramente, é um cenário muito incerto, na minha essa gestão, né, entre CBFS e CBF, eu acredito que tem que se resolver o mais rápido possível em prol do futsal. Com quem vai ficar o futsal? Seja com a CBFS, seja com a CBF, tem que ficar com pessoas sérias, com pessoas comprometidas, com pessoas que queiram melhorar o futsal em todos os aspectos, independente se eu vou estar ou se eu não vou estar, eu quero que melhore o futsal em todos os aspectos. Essa é a minha perspectiva, é a minha expectativa. Eu não vejo com bons olhos essa indecisão ainda de onde o futsal vai seguir, ou que entidade vai nesse final de ano de 2020 e 2021. Então, algumas competições que existem no futsal feminino hoje, nós temos a Supercopa, primeiro antes da pandemia, temos o segundo jogo agora, no mês de setembro, a perspectiva das duas grandes equipes de futsal feminino do Brasil, porque são as duas que investem mais, é a equipe das Leoas, de Lages, e a equipe de Taboão, de São Paulo, vão fazer o segundo jogo. Nós temos também o cenário do segundo brasileiro, nós tivemos o primeiro brasileiro em 2015, esse brasileiro foi verba do Ministério do Esporte na época, e agora o Ministério da Cidadania está bancando, era ido em abril, em Pernambuco, porém, com a questão da pandemia, ele foi transferido para novembro ou dezembro, tá? Na cidade chamada Paulista, em Pernambuco. Esse brasileiro é muito interessante porque vai uma equipe de cada estado, né? Vai uma equipe de cada estado, então são 27 equipes, né, do Brasil todo, são 26 estados mais o Distrito Federal. Então, é uma competição bem democrática, para que a gente, enquanto técnico de futsal, enquanto gestor, né, de desenvolver metodologias inovadoras do futsal, conhecer a realidade do futsal do Norte, do futsal do Nordeste, do Centro-Oeste. É interessante que tem esse brasileiro para desenvolver mais ainda essas regiões que, por algum motivo, estejam sem um investimento preciso. Copa do Brasil, infelizmente, não temos perspectiva de ter Copa do Brasil esse ano, porque é um custo muito alto, e as equipes de futsal feminino no Brasil, né, com essa pandemia, estão com um gasto já a estrutura financeira está muito relegada, infelizmente, a
a visão que foi feita para o esporte na forma atual, né? Infelizmente, nós não devemos ter Copa do Brasil esse ano. E aí, nós que trabalhamos com futsal, a gente tem que entender que o futsal não é só rendimento. O futsal é formação, o futsal é participação, é o esporte mais vivenciado na escola no país, é o esporte que é mais para o nosso país, seja escola pública ou escola privada. Então, temos que ter competência para desenvolver o esporte futsal em todos os aspectos. Esse é o grande que eu vejo, né, para o futsal nacional em 2020. Tá? E aí vamos propor algumas... Aqui são algumas propostas, diretamente para os gestores da CBFS, né? Descentralizar e apoiar as Taças Brasil, né? Normalmente as Taças Brasil ficam muito na região sul e sudeste. Eu acredito que a gente deve descentralizar um pouquinho essas Taças Brasil, sub-15, sub-17, sub-20 adulto. Desenvolver avanços no Campeonato Brasileiro, não só ir em primeiro lugar, mas ir em primeiro e segundo, para poder termos um leque maior na qualidade dos atletas e no trabalho dos técnicos que vão desenvolver esses atletas. Fortalecer e apoiar uma competição nacional. A gente sabe que a Liga Nacional de Futsal Feminino, o último ano que teve foi 2014. Né? Infelizmente, não tivemos liga de 2014 para cá. A primeira liga de futsal masculino foi em 96, se eu não me engano. Malafaia, eu acredito que sim. A primeira liga foi em 96. A liga foi em 2005. Né? E, infelizmente, nós não temos uma liga nacional feminina no Brasil. Precisamos reaver essa liga. Eu daria a ideia de uma superliga e trabalhar o primeiro e o segundo de cada região e fazer uma competição final como se fosse o Brasil. É uma proposta. No cenário nacional, logicamente, trabalhar juntamente com o CBFS ou com o CBF, a quem está à frente lá, calendários, planejamentos, competições, para desenvolver o futsal na escola, na universidade, nos clubes. É fundamental que a gente possa mexer, né, com o profissional, capacitando esse profissional, desenvolvendo, fazendo com que esse profissional tenha excelentes metodologias inovadoras, para desenvolver o futsal em todos os aspectos, sabendo que faixa etária está sendo trabalhado. Isso é fundamental para que a gente possa ter um cenário mais tranquilo pedagogicamente, para que o futsal brasileiro, e principalmente o futsal feminino, ele continue crescendo. Tá? Parcerias, eu sou do CREF, eu sou profissional físico, hoje é o nosso dia, o dia do profissional da educação física. Eu vejo que a associação, eu vejo que a CBFS, que a CBF tem que ter parcerias com o Conselho Federal de Educação Física, com o CEF, com a associação, com a Confederação Brasileira de Desporto Universitário, com as universidades. São parcerias que fortalecem o máximo, né, para que a gente possa desenvolver um excelente trabalho. Então, são essas parcerias que temos que trazer para o futsal e para o futsal feminino do nosso país no ano de 2020. Com a seleção brasileira, nós tivemos a oportunidade de participar de 4 competições, o Mundial de Mar em 2015, 2 Copa América em 2017 e em 2019, e o Grand Prix também em 2019. Tivemos a sorte de competir, ganhar as 4. Não é muito bom para a seleção brasileira. Nós não tivemos um encontro esse ano. Ano passado tivemos 2 no Grand Prix, em julho do ano passado, e na Copa América, que a Conmebol promoveu, mas não tivemos amistosos, não jogamos torneios internacionais. Né? Eu acredito que tem que ter um calendário específico, trimestral, para a seleção brasileira se reunir, para que a gente possa fazer um trabalho, dar mais oportunidade a várias atletas. Nós temos uma quantidade de atletas imensa no Brasil todo, mas precisa ser vista, preciso colocar essas atletas com a camisa amarela para que elas possam criar uma cultura de seleção brasileira, desde a categoria sub-15, sub-17, sub-20 adulta, criar uma cultura de seleção brasileira para que a gente possa representar muito bem o nosso país nas competições que a gente acredita que seja interessante para o desenvolvimento do futsal nacional. Então, iríamos para a América esse ano, sub-20, porque ela é um ano sub-20 e um ano adulto, mas a Conmebol já cancelou, tá? Teremos um torneio internacional com 12 seleções, a previsão será em dezembro, na cidade de Xanxerê, ali vizinho a Chapecó.
deve ser mais 9 a 21, 22 de dezembro, deveremos ter essa competição. É uma competição importantíssima em nível mundial, deve vir Espanha, Portugal, Rússia, as ligas mundiais devem estar presentes, juntamente com a Argentina, Paraguai, algumas seleções aqui da América do Sul. Mas precisamos treinar, precisamos desenvolver as atletas nos aspectos técnicos, táticos, físicos, cognitivos. E, infelizmente, por essa interface aí entre CBF e CBFS, o time está tenebroso nessa relação aí da gente poder desenvolver o futsal feminino no Brasil, nessa perspectiva de momento. Eu estou falando de cenário, né? O que a gente coloca aqui de proposta de 2020 para 2021 é proporcionar intercâmbio, que eu acredito que foi mais ganho para o futsal feminino, inclusive Carlos Barbosa nos recebeu também, Marquinhos Xavier estava na época lá. A gente está na 7ª clínica de futsal, a clínica é fundamental para que a gente possa deixar um legado da seleção brasileira. A gente leva a seleção brasileira e ministra um curso com vivências teóricas e práticas com a seleção brasileira dentro logicamente, das localidades, das cidades. Já fomos em Londrina, em Carlos Barbosa, em Brasília, em Fortaleza, em Manaus. Foram 7 clínicas e o retorno para a capacitação dos profissionais com futsal nessas localidades é muito grande. É um legado que você deixa e esse intercâmbio tem que continuar. É o grande hábito da seleção brasileira, é levar os seus profissionais, socializar os seus conhecimentos, fazer a observação de como ocorre a fala entre comissão técnica e a vivência na prática, lá no treino, no dia a dia, a relação técnico-atleta, a relação metodológica do professor, a periodização tática que ele contextualiza juntamente com a comissão técnica, preparação física, preparação de goleiro, juntamente com todos os profissionais que estão na seleção brasileira, até as gestoras socializam os seus conhecimentos. Isso é fundamental, esse intercâmbio, para que a gente possa formar lá uma perspectiva de um crescimento do futsal e do futsal feminino nessas localidades que chamam a gente para poder socializar esses conhecimentos. A gente precisa participar mais de amistosos, torneios, Grand Prix América, torneio mundial, sub-20 adulto. Você tem uma ideia, de 2015 para cá, nós disputamos 27 jogos. Se você pegar aí 5 anos, 27 jogos, a quantidade de jogos que a gente joga por ano é muito pouco. Como é que a gente vai desenvolver o futsal feminino em todas as categorias se não tem essa perspectiva da competição, essa perspectiva do olhar clínico, do técnico, observando as grandes competições no cenário nacional para que a gente possa errar menos no momento de uma convocação. Criação da Seleção Brasileira Sub-20, essa gestão da Tatiana foi criada a Sub-17, nós tivemos já 2 convocações de Sub-17, fomos campeões também da Copa América Sub-17, mas nós não temos uma Seleção Brasileira Sub-17. Tivemos Sub-20, mas não tivemos Sub-17. Então, criação da Sub-17, por que não da Sub-15, com outros profissionais, com outra roupagem, logicamente seguindo uma metodologia que a gente tem que seja interessante, para socializar os conhecimentos do desporto futsal, na questão competitiva, mas com outros profissionais, com outra vivência, com outro estudo, que a gente possa formar uma cultura de seleção brasileira dentro do contexto nacional, dentro do contexto nacional, né? Qualificar e apoiar as competições nacionais hoje, se o clube não tiver dinheiro para bancar, e o feminino isso é muito grave, né? Se o clube não tiver dinheiro realmente para bancar, ele não participa das competições. Eu sou professor, sou técnico de uma equipe aqui da Universidade de Fortaleza. Desde 2016 que a gente não participa de uma competição nacional de clubes, porque o investimento é mais para o universitário. Então, se você não tiver um investimento específico para, e logicamente, aparecer nessas competições nacionais, você vai ficando à margem, e não só a Unifor, mas várias equipes do país estão à margem das grandes competições que não tem investimento no futsal feminino, infelizmente, no nosso país. E temos que ter fase de treinamento, pelo menos trimestral, né, na seleção brasileira, com a proposta de verificar mais atletas. A gente tem uma lista de 113 atletas com condições belíssimas de estarem
na seleção brasileira, mas não temos competições para que a gente possa testar esses atletas, não temos treinamento específico para desenvolver nesse período aí de qualificação. Eu termino aí a minha fala com o pensamento aqui do insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Aqui são meus contatos, à disposição do Malafaia, do Flavinho, do Paulinho, do Ferretti. Um abraço e um beijo no coração de todos.